Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Deus bendito e misericordioso, nós te rendemos graças, Senhor. Bendizemos, meu Pai, porque Tu és um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus que nos adverte do nosso pecado, para que possamos, meu Deus, nos desviar os pés destes. Meu Deus, te rogamos que o Senhor nos dê sabedoria nessa noite, para que a sua palavra possa falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na psicologia freudiana, ele tem um conceito que eu acho bem interessante. Mesmo discordando da grande maioria dos princípios freudianos, tem um que eu acho que é interessante, que é a ideia de projeção. Na ideia de projeção eu olho para o outro e para a vida do outro e projeto minhas ansiedades, meus pensamentos, meus anseios no outro. Daí, por exemplo, quando a gente vem para a igreja com a roupa que a gente não achou que ficou bonita, todo mundo que olha para a gente rindo, a gente jura que ele está mangando da roupa da gente. A gente projeta nele um pensamento que está na nossa cabeça. Mas pelo mesmo motivo, a gente quando vai para o cinema, não pensa que o vilão somos nós. A gente quando assiste o filme, nós sempre somos os mocinhos. Nós sempre projetamos naquele que nós achamos que é mais digno a nossa imagem. Então, por isso que a gente acha que é o mocinho e tosse, sofre com ele. Mas o vilão a gente geralmente não se identifica. Thomas Hobbes, que era um filósofo e político inglês do século XVII, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que os homens se esforçam a favorecer a si mesmo, observando as imperfeições dos outros. Ou seja, algumas pessoas, para não se enxergarem pequenas, elas começam a destacar os defeitos dos outros. E daí, ao destacarem o defeito dos outros, elas se sentem menos diminuídas. Afinal de contas, eu sou feio, mas fulano é mais feio do que eu. Essas ideias, meus irmãos, da maneira como nós lidamos com o nosso próximo, estará sempre atrelada ao pecado. Em primeiro lugar, porque nós achamos que todos têm o mesmo coração pecaminoso que nós, mas de alguma maneira nós tentamos fazer com que os outros sejam mais pecadores que nós, para que a gente consiga se sentir um pouco mais confortável na nossa situação de pecadores.
após declarar que toda essa geração gentílica é culpada e indesculpável, versículos de 1 até o 32 do capítulo 1, o apóstolo Paulo agora foca, meus irmãos, não num grupo de pessoas, porque ele começa dizendo, és, portanto, indesculpável, dizendo que agora não é mais uma população inteira, é uma pessoa em específico. Note que ele começa o versículo 1 dizendo, portanto, és indesculpável. Ele está falando para alguém, a gente não sabe bem quem ele é. Ao que tudo indica, o que ele está fazendo é usando um singular para individualizar a mensagem. Ele pretende fazer com que cada pessoa se toque que não é para outro, não é para o irmão que faltou hoje à noite, que essa mensagem é para especificamente eu e você que estamos ouvindo. Ele diz, cada um de nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis em que momento? Olha aí, ele diz, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Isso é importante a gente observar, meus irmãos, porque, em primeiro lugar, ele tem em mente gentios lá atrás, onde, de alguma maneira, eles estavam sendo julgados por Deus, porque a sua condição era de pecado contra Deus, e que por isso mesmo ele diz, por causa da natureza, vocês não têm desculpa, serão sempre julgados pelo Senhor. Mas agora ele toma como base o final do versículo 32 e diz, existe uma condição dos homens também julgam. E aí ele diz, agora você é culpado quando julga desse jeito. O motivo, meus irmãos, no final do versículo 1, é porque essas pessoas se acham no direito de estabelecer julgamentos morais e condenar aos outros, quando na verdade suas vidas não é coerente, não está de acordo com aquilo que eles falam. Olha qual é o problema. O problema é, és indesculpável quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Interessante porque ele de repente ele diz, vocês são indesculpáveis do mesmo jeito que os gentios. Note que no versículo 32 os gentios são pelo menos coerentes. O texto diz que eles praticam tudo quanto é ruim, eles são pérfidos, sem aflição, eles são sem misericórdia, desobedientes aos pais, insolentes, soberbos e assim por diante. Mas ele termina o versículo 32 diz, eles fazem isso e eles apoiam quem faz. Eles concordam com quem faz assim também. Notem, versículo 32 termina com assim, e também aprovam os que assim procedem, ou seja, esses ímpios aqui dizem, a gente faz coisa ruim, quem quiser fazer coisa ruim faz com a gente também. Mas no versículo 1, Paulo foca para um grupo de pessoas que é muito de igreja. É o tipo de gente que diz, olha, essas pessoas estão todas condenadas, nenhum presta, são todos ruins. Quando Paulo diz, o problema não é que o outro não está condenado, o problema é que você faz a mesma coisa que eles fazem. Daí, meus irmãos, eles estabelecem um juízo. E Paulo, então, vai pegar até o versículo 16 e tratar sobre o juízo de Deus sobre quem se constitui juiz dos outros. Como Deus reage, então? Como se apresenta esse juízo de Deus? Em primeiro lugar, versículos de 1 a 4, ele se apresenta de maneira inevitável. Olha comigo. És indesculpável quando julgam, quem quer que seja, você não interessa se é da igreja, se é de fora da igreja, se é um bêbado, se é um drogado, se é uma prostituta, não interessa quem você está julgando, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Ele diz, vocês estão condenando a si mesmos, porque vocês praticam as mesmas coisas. É o hipócrita que julga um adúltero, quando na verdade o seu coração é adúltero. É o hipócrita que julga a maldade no coração do outro, mas o seu coração transborda de maldade também. Por isso que Paulo diz, versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Paulo diz, Deus é juiz. Deus é o justo juiz. A nossa tendência, meus irmãos, a nossa fraqueza humana é criticar o mundo inteiro, menos nós. A nossa tendência é dizer que o mundo inteiro vai para o inferno, mas que eu estou bem. A nossa tendência é encontrar o defeito de todo mundo da igreja. Fulano é fofoqueiro, fulano fala mal dos outros, fulano é ruim, fulano é uma pessoa maldosa, fulano é uma pessoa que tem maliciosa. E eu não, eu sou quase santo. Se brincar, o Senhor vai mandar uma carruagem de fogo e vai me levar para o céu. O princípio é, eu julgo a todo mundo e considero todo mundo ruim e eu sou o melhor dessa igreja. Se essa igreja fosse feita só por mim, ela seria uma bênção.
Se todo mundo fosse igual a eu, essa igreja seria uma santidade só. Só que, meus irmãos, esse princípio de julgamento não leva em consideração que é Deus que nos julga. E quando Deus nos julga, Paulo diz, ele faz isso segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Deus não pode ser enganado como justo juiz. Deus não pode ser enganado. Olha o versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas. Que coisas? Aquelas dos versículos 29, 30 e 31. A avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, são difamadores, caluniadores. Você quando condena e pratica essas coisas, você vive condenando, mas vive praticando ao mesmo tempo. Olha só. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Notem, meus irmãos, que quando destacamos as falhas e os pecados dos irmãos, nós queremos de alguma forma esconder os nossos. Nós queremos de alguma forma dizer, não, mas eu não sou desse jeito. Lembra que o fariseu chega no templo e chega lá nos primeiros bancos e ora em pé dele para ele mesmo, dizendo, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como aquele publicano lá atrás, aquele ladrão, aquele camarada irresponsável. Graças te dou porque o Senhor me fez um homem santo. Eu sou um servo do Senhor, graças te dou. Enquanto lá atrás estavam publicando, batendo no peito, e diz a palavra, ele nem ousava levantar a sua cabeça e ele orava ao Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Note, meus irmãos, que o princípio é Deus que olha para cada um de nós, Ele conhece o nosso coração e o seu julgamento será segundo a verdade. Por isso Ele diz, pare de olhar para os outros e olhar para os pecados dos outros. Comece a olhar para os seus pecados, porque Deus é justo juiz e julga conforme a sua verdade. O Senhor julgará a todos e não pense que Deus vai se interter com você apontando para a cara dos outros, não. Não pense que Deus vai estar feito um bobinho, você dizendo, ai, pecado de fulano, e ele olhando para o outro, esquecendo de você. O texto diz, não pense que você vai se livrar do juízo de Deus. O próprio Jesus diz isso. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem nós achamos que somos? Quando apontamos o dedo para o irmão, porque fulano de tal é um pecador miserável, se converte todo ano, mas todo ano se dizia, olha só que cara ruim. Quando nós fazemos isso, nós na verdade estamos dizendo ao Senhor, Senhor, eu sou igualmente pecador, porque eu também todos os dias peco, e todos os dias eu abandono e retorno a tua palavra, todos os dias eu quebro a tua lei e peço perdão pelo que fiz. Eu sou pecador também. Daí o apóstolo Paulo dizer que dos pecadores, ele era o principal. Veja o versículo 4. Ah não, pastor, mas eu não sou tão ruim assim. Tem gente na igreja, pastor, que é horrível. O senhor não está entendendo. Versículo 4, olha aí para você. Ou desprezas a riqueza da sua bondade. Ou você acha por um acaso que Deus não está sendo bom para você ser bom? Você está desprezando a riqueza da bondade de Deus, e não somente a riqueza da bondade, mas também a tolerância, e também a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Paulo diz, se você se arrepende dos seus pecados, é porque Deus produziu em seu coração esse arrependimento. Não existe mérito em você. Se você tem tentado viver uma vida de santidade, de alguma maneira não existe mérito em você, é o Senhor que está te conduzindo a isso. Se você se arrepende porque praticou um pecado, não existe mérito em você, porque foi Deus que produziu o arrependimento no seu coração. Daí Paulo diz, quando você julga o irmão e tenta de alguma maneira se justificar, se limpando no seu irmão, você está desprezando a bondade de Deus, você está desprezando o fato que Deus é tolerante para com você, você está desprezando o fato que Deus tem demora para se irar contra você, e que, acima de tudo, você está ignorando de que Deus é bom quando te faz se arrepender. O juízo de Deus, meus irmãos, é inevitável, porque o Senhor em todos os momentos nos contempla e ninguém escapa dos seus olhos. Ninguém escapa dos seus olhos. O Senhor nos convoca a olharmos para esse texto hoje e dizer, não posso ter em mim essa falsa segurança de achar que eu já sou santo o suficiente. Afinal de contas, o irmão que nunca ora, mas eu oro pelo menos 2, 3 horas por dia.
O irmão nunca leu a Bíblia inteira, eu já li pelo menos umas 5 vezes. Eu conheço teologia, eu faço o trabalho do Senhor. Eu estou aqui no todo domingo, uma vez por mês, distribuindo a sopinha. Eu faço a obra de Deus. Eu visito os enfermos. O Senhor diz, para de tentar se justificar, porque tudo que você faz é obra de Deus. Deus está sendo tolerante contigo. Deus tem muita misericórdia de você. Não dá para julgar o outro, porque Deus é o nosso juiz. E não dá para escapar do juízo dele. Mas, em segundo lugar, como é que se apresenta esse juízo de Deus? Versículos 5 a 11. Ele é justo. Veja aí. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente. Note como ele olha para essa igreja. Ele diz a essa igreja, você está julgando o irmão, encontrando onde é que estão os pecados deles? Ok. Por que você está fazendo isso? Porque você quer se sentir mais santo, quer se sentir mais limpo. É aquele sujo falando do mal lavado. Aí você procura na igreja quem está mais sujo do que você, para que você diga, olha para ele, eu pelo menos estou mais limpinho. Tem a ponta desse dedo que está limpinho. O outro nem a ponta do dedo tem. Aí ele agora diz, cuidado meu irmão, porque segundo a dureza e coração impenitente. Ele diz, esse coração dessa pessoa, que ao invés de buscar os pés do Senhor por misericórdia, fica procurando gente mais pecadora que ela para se limpar, ele diz, olha, segundo a dureza do coração impenitente, acumulas contra ti mesmo o quê? Ira. Para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Notem, meus irmãos, que de repente o texto nos apresenta o seguinte, ao invés de você se sentir bem, do tipo, eu cheguei na igreja hoje, no culto de oração eu nunca faltei. Estou sempre lá. Os outros não vão, esse bando de pecador fica em casa assistindo novela. Mas eu não, eu vou para a igreja, eu me sinto bem. E se sente bem porque carnalmente se sente mais santo. Carnalmente se sente mais espiritual porque vem para o culto. Ele diz, quando você julga os outros desse jeito, você não é digno de ser julgado, porque se você vem para o culto é misericórdia de Deus. Foi Deus que despertou no seu coração, porque se deixasse você a sua própria vontade, se ia estar no forró arrastando os pés, e não na igreja. Então, de alguma maneira, ele olha para nós e diz, por causa desse coração duro que você tem, por causa do coração que não pede perdão ao Senhor, que não se reconhece pecador, que nunca mais fez uma lista de pecados que cometeu, não consegue olhar para si próprio e ver como seu coração é imundo, como seu coração é sujo, como você merece o mais profundo dos infernos, por causa disso mesmo, ele diz, o Senhor vai te julgar. E o que você está fazendo todos os dias, ao invés de pedir perdão, olha para o irmão, ao invés de pedir perdão, fica olhando para o irmão, ele diz, você está acumulando ira. A Bíblia, por várias vezes, usa a expressão cálice de ira. A gente vai encontrar isso em Apocalipse, mas expande-se em todo o Antigo Testamento também. A ideia é o seguinte, para cada uma bobagem dessa que você faz, Deus coloca um pinguinho de ira dentro de um copo. E o gosto não é bom. E um dia ele vai fazer você beber tudo. O princípio é, ele te dará o cálice da sua indignação, o cálice da sua ira. O que Paulo diz, quando você deixa de pedir perdão e passa para olhar os irmãos, quando você se preocupa com o pecado dos outros e esquece do seu, quando você se preocupa em julgar os irmãos e deixa de julgar a si mesmo, e deixa de olhar para o seu próprio pecado, ao invés de você se tornar mais santo, você se torna impenitente, ou seja, você para de sentir o peso do seu próprio pecado, o seu coração endurece, ou seja, você para de sentir a ação do Espírito Santo te acusando que você é pecador, e você começa a se tornar um poupador de ira. Você coloca todos os dias um pouquinho de ira mais no cálice do Senhor, que ele vai te entregar no dia do juízo. Já parou para pensar nisso? Olha aqui mais, versículo 6. Por quê? Porque o juízo de Deus é justo. Do jeito que ele é inevitável, lá no versículo 2, quando ele diz, você não vai fugir. Quem pratica tais coisas, você acha que vai fugir? Versículo 3, não foge. Ele agora diz, Deus é justo, porque ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. É possível que Paulo esteja citando ou o Salmo 62, versículo 12, ou Provérbios 24, 12. A gente não sabe bem ao certo. Mas o que nós sabemos o princípio é, Deus retribuirá a cada um conforme o seu
procedimento, é o princípio da justa retribuição, que não é só ensinado por Paulo, mas Oséias no capítulo 12, versículo 2 ensina a mesma coisa, Jeremias capítulo 17 ensina a mesma coisa, o próprio Jesus em Mateus 16 diz a mesma coisa. Ele diz, aquilo que você plantar, você vai colher. Se plantamos impiedade, se plantamos um coração impenitente, se plantamos dureza de coração, nós vamos colher ira. O princípio é simples, porque Deus é justo. Ou você acha que você é o queridinho do papai? O que é que vai colher? Versículo 7. Versículo 7 até o versículo 11, ele vai balancear, dizer o que é que se colhe. Olha aí, versículo 7. A vida eterna, aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, aqueles que colocaram o seu coração no lugar certo, que buscam todo o tempo fazer o bem. Nota, ele não está falando de pregar o bem, ele está falando em praticar o bem, em ajudar o irmão, em ser solícito ao irmão, ao estar disponível aos irmãos, a realizar a obra do Senhor. Quem se dispõe a fazer o bem, buscando as coisas certas, buscando o quê? Buscando a glória, buscando honra e buscando coisas incorruptíveis, é buscando o céu. Diz aí, essas pessoas que buscam, ótimo, mas para o outro grupo, olha só, mas ira e indignação. A quem? Aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Esses homens, eles negam o que é verdade e eles também negam a justiça. A prática e a teoria ao mesmo tempo, eles negam tudo. As suas vidas são completamente tortas, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. É muito simples, são duas heranças. Uma, vida eterna, para quem faz o bem e busca honra, busca glória e busca, no final das contas, incorruptibilidade. Mas vem a ira para quem faz o oposto, para quem ama a inverdade, para quem obedece à injustiça. Essas pessoas são facciosas, para esses só existe ira. Ele agora desenvolve melhor no versículo 9 em diante, olha aí. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Notou que ele inverteu a ordem? Ele começou assim: vida eterna para quem faz o bem, busca glória, honra e incorruptibilidade. Ira eterna, indignação do Senhor, aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ele agora inverte, vai falar dos perdidos primeiro. E ele agora coloca tribulação e angústia sobre a alma desse homem que faz o que é mal. E depois ele diz, versículo 10, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Mas nota que coisa interessante. No versículo 9, versículo 10, ele termina com a mesma frase. Primeiro do judeu e também do grego. Ele faz questão de frisar nos dois momentos. Primeiro do judeu, depois do grego. Ele coloca o judeu primeiro, e a gente vai ver que ele vai responsabilizar o judeu muito mais do que um grego. Mas nota o que ele está dizendo aqui. O resumo está no versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Meus irmãos, isso é sério? Porque ele está dizendo, Deus não tem queridinho do papai? Deus não tem tu com você não. Meus irmãos, ele está olhando para a igreja do Senhor e dizendo, não faz diferença se você nasceu no Evangelho ou se você está chegando agora. O Senhor vai julgá-lo do mesmo jeito, são os mesmos moldes. Deus é justo, Deus vai fazer do mesmo jeito, do jeito que ele julga o homem que vive nos prostíbulos, ele julga o homem que está na igreja que não consegue ver uma mulher passando na frente dele. Ele usa os mesmos princípios, não interessa se é crente ou se é não crente. Não interessa se é judeu ou se é gentil. Não interessa, ele vai julgar com os mesmos princípios, com os mesmos moldes, porque ele é justo. Ele não tem dois pesos e duas medidas, ele só tem uma única medida. Deus é justo. Deus é justo. O que Paulo está dizendo é, não se confie na sua carta de membro presbiteriano. Não se confie nos anos de crente que você tem. Não se confie nisso. Porque Deus é o Deus que julga crente e julga descrente. Deus é o Deus que julga pastor e julga membro de igreja e julga prostituta lá de Boa Viagem.
Deus é o Deus que julga a todos com o mesmo molde, com a mesma justiça. E Ele simplesmente dará a paga necessária para cada um dos dois, conforme o seu procedimento. Diz, para alguns, ira, para outros, dará vida eterna. Uns porque fazem o mal, outros porque fazem o bem. Uns porque buscam honra, glória e incorruptibilidade. Outros porque só buscam injustiça e inverdade. Mas Deus vai julgá-los retamente, porque o juízo de Deus é o juízo justo. O que nos leva ao versículo 12, meus irmãos. Onde o juízo de Deus, como ele se apresenta? Ele se apresenta inevitável, ele se apresenta justo e ele se apresenta imparcial. Tomando como mote os versículos 9 e 10, quando ele diz do judeu e do grego, versículo 12 ele vai dizer, Deus não faz acepção, porque ele é imparcial ao extremo. Olha aí o versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, o quê? Perecerão. Quem pecou sem lei perece. E segundo, e todos os que com lei pecaram, o que acontece? Mediante a lei serão julgados. De repente o Senhor olha para eles agora e diz, meu irmão, você temos uma igreja mista, metade judeu, a vida inteira teve a lei na mão, a vida inteira sabia o que era para fazer, a vida inteira teve a orientação do Senhor. Esse outro lado, gentil, nunca ouviu falar de lei, nem tem a menor ideia do que era isso, vivia a sua vida lá do jeito que achava que era certo, vivia a sua vida do jeito que achava que era mais honesta possível, mas não tinha lei do Senhor. Ele disse, não interessa, Deus vai julgar, com lei ou sem lei, Deus vai julgar a todos de maneira imparcial. Como é que funciona essa imparcialidade? Versículo 13. Aí é uma tapa na cara de crente esse versículo 13. Olha o que ele diz para os crentes aí. Ó. Porque os simples ouvidores da lei, não quê? Não são justos diante de Deus. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Vir ao culto todo domingo não faz de você mais crente. Vir ao culto ouvir uma mensagem do Senhor não faz de você alguém mais justo. Tiago nos diz que aquele que escuta a palavra do Senhor, mas que é ouvinte e negligente, ele é semelhante a alguém que olha para o espelho. E assim que vira as costas, ele esquece o que viu. Ele não lembra mais nem do rosto dele, ele simplesmente esquece, ele vira as costas. Ele diz para essas pessoas, a sua religião é vã, é inútil, ela não serve para nada, porque ele simplesmente não absorve nada do que ele ouviu. De repente, o princípio que Paulo nos coloca é, nós precisamos entender, ouvir a palavra de Deus não nos faz filhos de Deus. Eu sei, o versículo que diz lá, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, ok. Só que o texto não está dizendo que você é filho de Deus só porque está aqui hoje de noite. Pelo contrário. Tem algumas pessoas que escutam, mas eles só escutam. Eles só ouvem. Eles estão há séculos na igreja ouvindo a mensagem. Eles já ouviram a voz de Deus sendo pregada por dezenas de pastores. Eles estão com o rádio ligado o dia inteiro ouvindo alguém falar de Bíblia. Eles estão ouvindo o tempo inteiro, mas não mudam nada em seu comportamento. Paulo diz, essas pessoas acham que se justificarão diante de Deus porque escutam. Ninguém é justificado por escutar, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Chega de hipocrisia, dizer eu estou há 80 anos na igreja. O que o Senhor nos conclama é, há quantos anos você faz a obra do Senhor? Há quantos anos você realmente o obedece? Você anda nos seus caminhos? Desde quando você se tornou um servo do Senhor autêntico? Ouvir sermão não santifica ninguém. Ouvir sermão não torna ninguém justo. Mas praticar os sermões leva pessoas aos céus. O que mais entristece os pastores e os pregadores hoje é exatamente isso. Os crentes não estão mais nem aí para ouvir a mensagem do Senhor. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, a gente prega a mensagem do Senhor e passa a semana dizendo, Senhor, fala para essa igreja, porque essa igreja precisa ouvir a sua voz.
Senhor, me ajuda para que as palavras sejam proferidas para a sua igreja. E quando termina, a única coisa que o crente sabe fazer quando chega na porta da igreja é quem ganhou o jogo. A única coisa que ele sabe dizer é onde é que nós vamos lanchar hoje de noite. A única coisa que eles olham para o outro e dizem, eita, amanhã já estou de novo no trabalho. Eles nem sequer se tocam de que a voz de Deus foi proferida. Eles nem se tocam que Deus falou. Eles só escutam, eles ouvem, mas eles não praticam nada. Eles não guardam nada em seus corações. São vasos furados. Simplesmente a mensagem passa por eles e nada é acumulado neles. O apóstolo Paulo nos diz, essas pessoas procedem assim e acham que são justificados. Paulo diz, de jeito nenhum. Ouvir não justifica, mas praticar a lei do Senhor. Essa sim é aproveitável. Essa sim se aproveita. Versículo 14. Mas quem não tem a lei? E o gentil que não tem a lei? Olha aí. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O apóstolo Paulo levanta aqui uma tese que é bem interessante. Ele diz, Deus gravou no coração dos homens a sua lei. De alguma maneira, Deus colocou no coração do homem a disposição de saber, isso aqui que eu estou fazendo é errado. E que ele só consegue aplacar essa informação quando ele, por muito pecado, esconde essa informação no seu coração. Daí, de alguma forma, Paulo diz, essas pessoas nunca tiveram a lei escrita, mas elas têm a lei nos seus corações, porque elas mesmo sem ter lei, elas têm as consciências dela como lei. Deus colocou no coração, na consciência dela, isso aqui está errado. Não é assim que se faz, não. Olha aí, versículo 15. Estes mostram a norma da lei como gravada no seu coração. E o que essa lei faz? Testemunha a eles, testemunha a consciências e os seus pensamentos. Eles, essa consciência, essa lei que está gravada no coração, fica dizendo para ele, olha, você fez errado, olha, assim você fez certo. Desde o texto, ele é mutuamente acusando e defendendo. Eles têm lei. Eles não têm a lei escrita, mas eles têm lei. Paulo diz, eles serão julgados conforme a lei que eles têm. Porque Deus colocou lei lá. Deus colocou a lei. Deus vai julgá-los conforme a lei que eles possuíam. Daí versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Duas informações importantes para nós fecharmos aqui. Primeiro, Deus vai julgar o relatório da SAF. É assim? Não. Então Deus vai julgar o relatório da junta diaconal. Também não. O relatório de ministro que a gente apresenta no presbitério como pastor. Também não. Deus vai julgar o relatório da tesouraria. Não. Deus vai julgar o quê? Os segredos dos homens. Deus é o justo juiz e ele é imparcial, porque ele simplesmente conhece os nossos corações. Ele vai julgar os nossos corações. Daí 70 anos de ministério pode ser que não signifique nada, porque no final das contas ele diz, você só queria receber um aperto de mão no final do culto. Aquele sermão que você fazia, você queria ouvir um do tipo, muito bem, o seu sermão hoje foi rochedo. A única coisa que você fez para trabalhar para o Senhor foi você queria ter alguém que onde mandar. Você queria ser pastor porque você queria mandar e queria que alguém obedecesse. Sendo pastor, você iria conseguir isso. Passou a vida inteira com as motivações erradas. Por isso que Deus julga os corações, os intentos que passa na sua alma. Segundo lugar, qual é o padrão do julgamento? O meu evangelho. Notem, meus irmãos, o evangelho não é boa notícia? Paulo diz, não, o evangelho também é padrão de julgamento. O evangelho é padrão de julgamento. Paulo diz, é a minha doutrina que vai determinar se essas pessoas são condenadas ou não. É a mensagem que eu prego que vai determinar se elas são condenadas ou não. São as minhas informações, é o evangelho que eu prego que vai fazer com que elas sejam condenadas ou não. Por isso que o evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de uns, mas para a perdição de outros. Porque o evangelho é o padrão de julgamento. Daí Paulo diz, ele vai julgar. E vai julgar de maneira imparcial. Você está há séculos na igreja? Ok, Deus vai te julgar. Você nunca pisou o pé numa igreja? Ok, Deus vai te julgar. E quando ele for julgar,
vai julgar nos mesmos padrões. E pode ser que você tenha passado a vida inteira na igreja e nunca tenha se convertido, vai ser julgado como ímpio. Vai ser julgado como ímpio. E pode ser que alguém tenha passado a vida inteira numa prisão e no último minuto se converteu e entregou-se ao Senhor, será julgado como santo. Porque o Senhor é imparcial. Ele não olha para carinhas bonitas. Ele não olha para como é que fulano se barbeia. Ele não olha para que cor, que cheiro ele tem. Eu me lembrei de César agora. Faltou perfume, usa o cheiro de suor, tá valendo. Ele não fica olhando do tipo, que tipo de perfume? É francês ou é cheiro de suor que você usa? Que tipo de... Ele não fica olhando para isso. Ele é imparcial. Irmão, sabe quais são os maiores problemas que a gente enfrenta dentro da igreja? Tem santo demais. Tem muito santo em nosso meio e poucos pecadores arrependidos. Tem muita gente que é muito santo, e tão santo que não admite que entra pecador na igreja. Porque na igreja não pode entrar determinado tipo de pessoa. Determinados tipos de pecadores não cabem em nossas comunidades porque eles vêm estragar a nossa comunhão. Porque nossa comunhão é a comunhão de santos. Nós somos hipócritas porque nós somos ruins, nós somos maus, nós falamos mal uns dos outros pelas costas, nós jogamos faca nas costas uns dos outros, nós começamos a ver maldade em tudo, a gente fica buscando de alguma maneira criar um reinozinho paralelo para nós, gerar um troninho onde eu possa me sentar na igreja, eu quero um lugar para mandar em algum canto, seja onde for, a gente faz os nossos conchavos para se eleger em concílios e sociedades internas, a gente faz as nossas negociações, a gente conversa com um, conversa com o outro, a gente reclama da política, mas faz uma política suja, nós não prestamos contas ao Senhor de nada, nem do nosso dízimo, nem da nossa vida, nós vivemos nossa vida de maneira ímpia. E dizemos, mas esses que estão no mundão, coitados, tenham pena deles. Querido, nós temos que ter pena de nós, tenha pena de você, ao julgar os outros e se achar tão limpo, tão santo, tão puro, porque os outros são piores do que você, o Senhor diz, presta atenção, quem vai julgar não é você, quem vai julgar é o Senhor, e Ele é infinitamente mais puro do que você, e você aos olhos dEle é imundo, então se coloque em lugar de imundo, porque tudo que você faz, qualquer coisa que você faz, não passa de trapo de imundícia, a nossa justiça não serve, porque qualquer ato de bondade que eu faça vem de Deus. Porque toda obra vem do Pai das luzes. Toda boa obra vem do Pai das luzes. Se eu me arrependo, o que é que Paulo disse? Veio do Senhor. É Deus sendo bom. Se eu continuo alguns anos na igreja, é Deus tendo misericórdia de mim todo dia. Se eu ainda não me desviei, é Deus tendo muita paciência comigo, me segurando aqui. É o Senhor que me leva pela mão e não eu que estou segurando na mão dele. É o Senhor que me arrasta para o céu, porque mesmo que dependesse de mim, eu ia para o inferno com gosto. Para de julgar o outro, porque você não é juiz dele. E ao julgar o outro, você acumula ira contra você mesmo, porque Deus é justo juiz. Deus, quando julgar, não vai pedir a sua carteira de ministro. Deus, quando for julgar, não vai pedir carta de membro da Igreja Presbiteriana do Largo da Paz. Quando Deus for julgar, Ele não vai chegar e me diz o teu currículo aqui. Quantas vezes mesmo? Eita, 10 vezes presidente da SAF. Olha só, parabéns, você é mérita. Ele não vai dizer nada disso, porque isso não serve de nada, isso é lixo, isso é estrume, isso não serve de coisa alguma. Isso só serve para te dar uma falsa impressão de que você é salva. Você vai para o inferno com título e tudo. Chega de julgar. Julga o seu coração, olha como você é ímpio, roga a Deus misericórdia, talvez Ele olhe para você com graça hoje e te abra os céus. Muitos anos de crente, o Senhor diz, você tem a lei, você vai ser julgado conforme o princípio que você aprendeu desses anos todos. Aquele camarada que está lá fora, ele vai ser julgado conforme o que ele também tem. Mas Deus vai julgar de forma imparcial. E não pense que Ele vai olhar para a sua cara e dizer, é presbiteriano? Está quase lá.
Aprenda a dobrar os joelhos e rogar ao Senhor misericórdia. Volte a chorar pelos seus pecados. Volte a clamar a Deus. Coloque-se nos pés do Senhor. Bote a cara no chão e diga: Senhor, tem compaixão de mim, porque o inferno se abre diante dos meus olhos. Eu contemplo o meu final. O Senhor há de me julgar e Ele não vai ver a minha cara de hipócrita. Esse sermão não é para quem faltou, não. Esse sermão é para quem está aqui. Por isso, pare de julgar quem não veio. E começa a pedir misericórdia ao Senhor agora. Dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, pecador. Porque eu sou impuro e habito no meio de impuros lábios. Eu sou ruim, eu sou mau. Tem misericórdia, Senhor. Pai, tem compaixão de nós. Nós não temos desculpa, Senhor. Nós somos indesculpáveis. Nosso dedo está sempre pronto a apontar o pecado dos outros, mas não temos espelhos para olhar a nossa cara suja. Senhor, tem compaixão de nós. Meu Deus, como nós somos miseráveis. Como nosso coração é mau. Senhor, como o Senhor seria justo nos enviando para o inferno. É lá que nós merecemos estar, Senhor. Mas tem misericórdia de nós, meu Deus. Porque se existe algo em nosso coração, se alguma vez a fé despertou-se em nós, e nós fomos conduzidos ao arrependimento, foi pela sua mão. E é por isso que nós nos prostramos diante do Senhor. Meu Deus, nosso coração é duro e não se arrepende mais. Nosso coração, meu Deus, é impenitente e não tem mais desejo em se dobrar diante do Senhor. Por isso, Senhor, novamente arranca esse coração de pedra e implanta o coração de carne, Senhor. Meu Deus, nos leva novamente a chorar pelos nossos pecados. Nos leva novamente a sentir o peso da Tua ira sobre as nossas cabeças, para que sintamos, ó Senhor, as dores do inferno, para que possamos correr para os Teus braços. Meu Deus, nos ensina hoje à noite a pararmos de olhar para o irmão e vermos como nós somos pecadores e entregar na nossa vida nas mãos do justo juiz, que não nos condenará por pura graça, por pura misericórdia, porque em Cristo Jesus nos garantiu a vida eterna. Muito obrigado, meu Deus, pelo puxão de orelha de hoje à noite. Obrigado pela exortação, isso é prova de que o Senhor ainda nos ama. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos limpa de todo o pecado que nos afasta do Senhor, no nome de Jesus. Amém.